Vamos a mais uma liturgia da nossa página. @Paulo Roberto Maciel, 7919. Você vai ao YouTube, Instagram, Facebook e blog. Eu sempre tenho aqui a palavra de Deus, a liturgia oficial da Igreja Católica Apostólica Romana no mundo inteiro. Eu pesquiso em sites fidedignos para ser um ajudador dos presidentes de celebrações da palavra e eucarística. Então, neste vídeo, temos a liturgia referente ao dia 3 de fevereiro de 2025, segunda-feira, quarta semana do tempo comum, no ano litúrgico C, onde se dá mais destaque à liturgia, à leitura de textos do Evangelho de São Lucas, pelo menos na liturgia dominical. A cor dos paramentos litúrgicos hoje, se for a missa comum, é verde. No rito temos missa escolha. Pode ser missa em homenagem a São Brás, bispo e mártir, é memória facultativa, nesse caso a cor é vermelha, ou Santo Oscar, bispo, memória também facultativa, aí no caso a cor é branca. Tá bom? Eu vou usar o verde porque eu estou na missa comum sem a memória facultativa. Mas eu vou falar dos santos, logicamente. Primeira leitura, leitura da carta aos Hebreus, capítulo 11, versículos do 32 ao 40. Irmãos, que mais devo dizer? Não teria tempo de falar sobre Gedeão, Baraque, Sansão, Jefté, Davi, Samuel e os profetas. Estes, pela fé, conquistaram reinos, praticaram a justiça, foram contemplados com promessas, amordaçaram a boca dos leões, extinguiram o poder do fogo, escaparam do fio da espada, recobraram saúde na doença, mostraram-se valentes na guerra, repeliram os exércitos estrangeiros. Mulheres reencontraram seus mortos pela ressurreição, outros foram esquartejados ou recusaram o resgate para chegar a uma ressurreição melhor. Outros ainda sofreram a provação dos escárnios, experimentaram a açoite, as correntes, as prisões. Foram apedrejados, foram cerrados, ou morreram a golpes de espada. Levaram vida errante vestidos com pele de carneiro ou pelos de cabra. Oprimidos e atribulados, sofreram privações. Eles, de quem o mundo não era digno, erravam pelos desertos e pelas montanhas, pelas grutas e cavernas da terra. E, no entanto, todos eles, se bem que pela fé tenham recebido um bom testemunho, apesar disso, não obtiveram a realização da promessa. Pois Deus estava prevendo para nós algo melhor. Por isso não convinha que eles chegassem à plena realização sem nós. Palavra do Senhor, graças a Deus. Salmo responsorial é o Salmo número 30, na Bíblia Vulgata, ou 31, na Bíblia de Jerusalém, versículos 20, 21, 22, 23, 24, refrão 25. Fortalecei os corações, vós que ao Senhor vos confiais. Repetamos: fortalecei os corações, vós que ao Senhor vos confiais. Como é grande, ó Senhor, vossa bondade, que reservastes para aqueles que vos temem, para aqueles que em vós se refugiam, mostrando assim o vosso amor perante os homens. Fortalecei os corações, vós que ao Senhor vos confiais. Na proteção de vossa face os defendeis, bem longe das intrigas dos mortais. No interior de vossa tenda os escondeis, protegendo-os contra as línguas maldizentes. Fortalecei os corações, vós que ao Senhor vos confiais. Seja bendito o Senhor Deus que me mostrou seu grande amor numa cidade protegida. Fortalecei os corações, vós que ao Senhor vos confiais.
Eu que dizia quando estava perturbado, fui expulso da presença do Senhor. Vejo agora que ouvistes minha súplica, quando a vós eu elevei o meu clamor. Fortalecei os corações, vós que ao Senhor vos confiais. Amar o Senhor Deus. Amai o Senhor Deus, seus santos todos. Ele guarda com carinho seus fiéis, mas pune os orgulhosos com rigor. Fortalecei os corações, vós que ao Senhor vos confiais. Repitamos: fortalecei os corações, vós que ao Senhor vos confiais. Vamos agora ao Evangelho, vamos aclamá-lo e depois proclamá-lo. O Evangelho escrito por São Marcos, capítulo 5, versículos do 1 ao 20. Aleluia, 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 aleluia. Espírito impuro, sai desse homem. Espírito impuro, sai desse homem. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. É o Evangelho de São Marcos, capítulo 5, versículos do 1 ao 20. Naquele tempo, Jesus e seus discípulos chegaram à outra margem do mar, na região dos Gerazenos. Logo que saiu da barca, um homem possuído por um espírito impuro, saindo de um cemitério, foi ao seu encontro. Esse homem morava no meio dos túmulos e ninguém conseguia amarrá-lo, nem mesmo com correntes. Muitas vezes tinha sido amarrado com algemas e correntes, mas ele arrebentava as correntes e quebrava as algemas, e ninguém era capaz de dominá-lo. Dia e noite ele vagava entre os túmulos e pelos montes, gritando e ferindo-se com pedras. Vendo Jesus de longe, o endemoniado correu, caiu de joelhos diante dele e gritou bem alto: que tens a ver comigo, Jesus, filho do Deus Altíssimo? Eu te conjuro, por Deus, não me atormenteis. Com efeito, Jesus lhe dizia: espírito impuro, sai desse homem. Então Jesus perguntou: qual é o teu nome? O homem respondeu: meu nome é Legião, porque somos muitos, e pedia com insistência para que Jesus não o expulsasse da região. Havia aí perto uma grande manada de porcos pastando na montanha. O espírito impuro suplicou então: manda-nos para os porcos, para que entremos neles. Jesus permitiu. Os espíritos impuros saíram do homem e entraram nos porcos, e toda a manada, mais ou menos uns 2.000 porcos, atirou-se monte abaixo para dentro do mar, onde se afogou. Os homens que guardavam os porcos, saíram correndo e espalharam a notícia na cidade e nos campos, e as pessoas foram ver o que havia acontecido. Elas foram até Jesus e viram o endemoniado sentado, vestido e no seu perfeito juízo, aquele mesmo que antes estava possuído pela legião, e ficaram com medo. Os que tinham presenciado o fato explicaram-lhes o que havia acontecido com o endemoniado e com os porcos. Então começaram a pedir que Jesus fosse embora da região deles. Enquanto Jesus entrava de novo na barca, o homem que tinha sido endemoniado pediu-lhe que o deixasse ficar com ele. Jesus, porém, não permitiu. Entretanto, lhe disse: vai para casa, para junto dos teus, e anuncia-lhes tudo o que o Senhor fez em sua misericórdia por ti. Então o homem foi embora e começou a pregar na Decápole tudo o que Jesus tinha feito por ele, e todos
ficavam admirados. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Vamos à reflexão desse texto de Marcos, capítulo 1, Marcos, capítulo 5, versículos do 1 ao 20. Às vezes perdemos-nos nos detalhes da complicada história do endemoninhado de Gerasa, diz aqui o livro Palavra e Vida. O diálogo entre o demônio que o possui e Jesus. Os pobres porcos que acabam afogados no lago e a queixa dos vizinhos que pedem a Jesus que se retire para que não desapareça em um só momento toda a sua riqueza que provinha dos porcos. E perdemos o melhor. Um homem foi libertado da opressão do maligno, libertado para anunciar a boa nova da salvação. Nós também não temos de anunciar o que Deus fez conosco devido à sua imensa misericórdia? Outra reflexão está no livro Dia a Dia com o Evangelho. O possesso indomável, ninguém conseguia dominá-lo? E meio morto, vivia no cemitério, em meio aos túmulos. É figura da escravidão, correntes e algemas. Com essa personagem, Marcos descreve a situação dos escravos que, por falta de alternativa, acabavam por destruir a si mesmos, machucando-se com pedras, sem com isso abalar a estrutura do poder econômico assentado sobre a escravidão. O porco, no judaísmo, era figura do poder estrangeiro opressor, e na época de Jesus representava o domínio de Roma. Quando os oprimidos se libertam do poder opressor, este se destrói. Os porcos se afogam nas águas como o exército do faraó. Diante do ocorrido, a classe dominante se apavora e pede que Jesus se retire na tentativa de impedir a expansão da mensagem libertadora, que põe a pessoa humana acima do dinheiro, do poder. Fez uma analogia ali muito diferente, né? Vamos ver aqui na Bíblia, edição pastoral de 1990, o que diz Marcos, capítulo 5, versículos do 1 ao 20. Vamos lá. A Bíblia no rodapé. A atitude dos que pedem que Jesus vá embora é a mesma de uma sociedade que valoriza mais a posse dos bens do que a libertação dos alienados e escravizados. Em primeiro lugar, Deus quer que o homem viva. A sociedade que põe a qualquer coisa acima da vida humana, é a sociedade que rejeita Jesus. Vamos agora aos santos do dia. Santo principal, São Brás, bispo de Sebaste e mártir. De acordo com o site do Vaticano, São Brás foi decapitado pelo ano 316 d.C. por não renunciar à sua fé em Jesus. É venerado em toda a Itália e no mundo pelo milagre da garganta. Enquanto se dirigia ao patíbulo do martírio, salvou uma criança que estava sufocada. Protetor da garganta e dos otorrinolaringologistas, dos pecuaristas e das atividades agrícolas, a sua fé em Cristo manteve até a morte. Não sei, a redação aqui eu estou achando meio complicada. Manteve até a morte por decapitação, após cruéis torturas indescritíveis. Então ele era protetor da garganta e dos otorrinos, dos pecuaristas, das atividades agrícolas. E a sua fé, ele manteve até o martírio, né? Que coisa, não é? Importante. Ele foi bispo e médico. Brás era natural de Sebaste, na Armênia.
onde passou a sua juventude dedicando-se sobretudo aos estudos da medicina. Ao tornar-se bispo, entregou-se aos cuidados físicos e espirituais do povo, realizando até curas milagrosas. As condições de vida dos fiéis da fé cristã pioravam por causa... Vamos ver as causas dessa piora. As condições de vida dos fiéis pioravam por causa dos contrastes entre o imperador do Oriente, Licínio, e do Ocidente, Constantino, que causaram novas perseguições. Braz, para fugir das violências, refugiou-se em uma caverna, guiando a sua igreja, apesar da distância, com mensagens secretas. Porém, Braz foi encontrado e preso pelos guardas do governador Agrícola e levado a julgamento. Ao longo do caminho, encontrou uma mãe desesperada com seu filhinho nos braços, que estava sendo sufocado por um espinho ou isca de peixe cravado em sua garganta. Cravada, né? A isca. O bispo abençoou e a criança recobrou imediatamente a saúde. Esse fato, porém, não foi suficiente para poupá-lo do martírio após torturas atrozes. Santo Ansgário, ou Santo Oscar, bispo de Hamburgo e Bremen, na Alemanha, apóstolo da Escandinávia, é santo de 3 de fevereiro. Natural de Corbière, na França, Ansgário, também conhecido como Oscar, sempre alimentou o sonho de evangelizar as terras do norte europeu. Por isso, ainda hoje, é venerado como apóstolo da Escandinávia. Foi bispo de Hamburgo e Bremen, faleceu em 856. Deste modo, é bom dizer que desde pequeno ele foi aluno dos beneditinos, no norte da França. Por ali voltou, mais tarde, como monge, e depois como magister interior, um cargo que desempenhou na Nova Corbière, comunidade nascida na Saxônia. Em 826, partiu para a Dinamarca com o novo rei, acompanhando o novo rei Harald, que acabava de ser batizado por ele, mas depois o soberano foi obrigado a renunciar ao trono. Então Oscar seguiu o monge Witmaro em sua missão na Suécia, onde o rei local era tolerante com a pregação do cristianismo. Ali Oscar se tornou bispo, a semente da evangelização. Bem, aqui fala sobre a semente da evangelização neste local. Vamos saber um pouco mais então. Quando Ludovico morreu, o império começou a desagregar-se por causa também das incursões de pessoas, como os normandos, que naqueles anos devastavam os territórios do norte da Europa. A invasão dos vikings era um grupo de combatentes. A invasão dos vikings chegou a Hamburgo. Assim, Oscar foi obrigado a refugiar-se em Bremen, onde, como bispo, passou os últimos anos de sua vida. Ali, segundo algumas fontes, trabalhou na elaboração de uma Bíblia Pauperum, da qual alguns fragmentos ainda são conservados na catedral da cidade. Santo Oscar faleceu em 865 sem ver a realização de seu sonho de uma profunda evangelização do norte da Europa, mas satisfeito por ter lançado a primeira pequena semente do anúncio cristão naquelas terras. Santa Vereburga Abadesa é santa do dia 3 de fevereiro, faleceu em mais ou menos no ano
700 depois de Cristo, ingressou no mosteiro de Ely, na Inglaterra, do qual foi abadesa. Fundou depois vários outros mosteiros. Santa do dia 3 de fevereiro, Santa Maria de Santo Inácio Thévenet, virgem, faleceu em 1837. Fundou em Lyon, na França, a Congregação das Irmãs de Jesus e Maria. Santa do dia 3 de fevereiro, quase santa, Beata Maria Ana Rivière, virgem, faleceu em 1838. Fundou durante a Revolução Francesa a Congregação das Irmãs da Apresentação de Maria. Santa do dia 3 de fevereiro, quase santa também, Beata Maria Helena Stollenwerk, virgem, faleceu em 1900. Junto com Santo Arnaldo Jansen, fundou a Congregação das Missionárias Servas do Espírito Santo, em Steyl, na Holanda. Após deixar a função de superiora, se entregou à adoração perpétua. Shalom Adonai é uma expressão hebraica que significa a paz de Deus. É o que eu desejo para todos vocês. El Shaddai, também do hebraico, significa Deus onipotente, Deus todo-poderoso. Ele proverá aquilo que você deseja se for para o seu bem. O professor e escritor de mais de 100 livros da Igreja Católica, Felipe Rinaldo Queiroz de Aquino, em seu canal no YouTube, onde responde às nossas dúvidas, diz que Deus pode nos dar uma dessas 3 respostas quando solicitamos algo: sim, não ou espere. Todas as 3 podem ser dadas, né, num pedido que nós fizermos. Uma das 3, melhor dizendo. Não todas 3 juntas, né? Uma das 3. Sim, não ou espere. Qualquer uma delas que nos for dada por Deus, devemos acatar. Afinal de contas, estamos lidando com o Criador de tudo, o Criador do universo, o Deus onipotente, onipresente, onisciente. E agora eu clamo no dialeto de Jesus, Maranatá, como dizemos nós católicos, ou Maranata, como dizem nossos irmãos separados, os evangélicos ou protestantes. Não importa a pronúncia, o significado é o mesmo. Vinde, Senhor Jesus, um dia ele voltará e será o juízo final. Esteja preparado, seja batizado, creia em Jesus como Deus, no mistério da Santíssima Trindade, Deus Pai, Deus Filho Jesus Cristo e Deus Espírito Santo, 3 personalidades numa única divindade. E arrependa-se dos seus pecados diariamente. E nos encontraremos no retorno de Jesus, no retorno definitivo, no juízo final. Teremos corpos parecidos com o de Jesus ressuscitado, corpos semelhantes ao dele, corpos semelhantes aos dos anjos de Deus. Jesus, quando ressuscitou, mudou a aparência, desapareceu na hora de abençoar a refeição na casa dos discípulos de Emaús, entrou no cenáculo onde estavam os apóstolos, sem precisar abrir a porta, passou pela parede. É um corpo com novas propriedades. Algo inefável, grandioso, inexprimível, inexpressável, indizível. São Paulo diz que o sofrimento de agora nem se compara com a glória futura que receberemos na volta de Jesus. Viveremos por todos os séculos dos séculos com Deus, com todos os salvos, com todos os santos. Perdão, Senhor, pelos meus pecados passados, presentes, futuros, físicos, espirituais, pecados do pensamento, palavras, atos, omissões, e me dê a vida eterna. Meu Jesus, eu quero a vida eterna convosco. Faça isso também. Arrependa-se dos seus pecados. Creia em Jesus como Deus, no mistério da Santíssima Trindade, e arrependa-se diariamente das suas iniquidades, da sua concupiscência. E seja batizado